texto do Pai Nosso, em Mateus, em Lucas, Mateus 6 e Lucas 11, tem algumas diferenças. Se tratando da mesma oração, eles carregam certas nuances, desde frases inteiras a mais em Mateus, duas petições a mais, até diferenças em algumas palavras, até alguma conjugação de verbo. E é desse último tipo também que mais me chamou a atenção. Eu poderia talvez explorar cada uma dessas diferenças, o que seria bastante interessante, mas ficar focando em diferenças que autores bíblicos foram tratando de um mesmo tema pode também não ser muito não conveniente, mas também talvez não tão prudente, porque eles podem ter pronunciado em momentos diferentes, Jesus pode ter feito a oração e isso pode variar bastante, mas obviamente estão tratando do mesmo tema, a oração do Pai Nosso, independentemente de onde ou quando Jesus a pronunciou. Pois bem, duas diferenças então que me chamaram a atenção. Como disse, poderia falar de diferenças maiores, afinal, petições a mais em Mateus, como Mateus pedindo que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Lucas não pede isso. Seria uma diferença interessante de se pensar, o que Mateus queria dizer como pedindo que a vontade de Jesus, a vontade de Deus, na verdade, Deus Pai, seja feita. E por que Lucas não pediria isso? Será que isso está subentendido em outras petições, que a vontade de Deus seja feita? Não sei, não vou afirmar isso. Mas, adiante, eu focaria especialmente na petição do pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou dá-nos hoje o pão de cada dia. Mateus pede que seja, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E Lucas pede, o pão nosso de cada dia nos dá cotidianamente, ou algo nesse sentido. E, bom, especialmente a diferença estaria, Mateus pede para hoje e Lucas pede para cotidianamente, nos dê cada dia o pão de cada dia. Por que essa diferença de pedirmos algo para hoje e pedirmos algo para mais dias da nossa vida, mais adiante? Isso carrega um certo ar daquela nossa velha pergunta. Se nós devemos nos preocupar com o amanhã, ou com as coisas que vão acontecer no amanhã, ou se nós devemos focar no hoje, deixando que Deus, ou deixando nossa confiança em Deus, que Ele resolverá todas as coisas, e nos manterá, estará nos cuidando. Se nós formos analisar, Mateus vai mais por essa linha, pedindo que Deus conceda as bênçãos materiais no hoje, e que as coisas que virão, o dia de amanhã, terá seus próprios problemas. Por isso não ficamos nos preocupando. E Lucas vai numa linha mais prudente e diga, esteja sempre conosco, Senhor, nos concedendo os bens que nós vamos precisar, não só hoje, mas nos dias subsequentes. E o que é mais interessante, se nós formos observar, Mateus está no meio do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, muito bem é sabido, que ele foca muito nesse aspecto de coloque sua confiança em Deus, coloque sua confiança naquele que vai te suster pelos próximos dias da tua vida e não fique te preocupando, a tal ponto que mais adiante a gente ouve Jesus dizendo no Sermão da Montanha, olhai os lírios do campo, eles com nada disso se preocupam e nem Salomão se vestia tão bem como eles. Jesus está nos dizendo, não fique preocupando com o dia de amanhã de forma a tu se esquecer daquilo que tu precisa fazer no hoje. Não fique colocando ou planejando coisas grandiosas para o dia de amanhã esquecendo do que tu precisa fazer hoje. Que tu precisa resolver teus problemas no hoje e quais são esses problemas. Então, tenha uma mente sã a tal ponto de saber as coisas do que eu preciso estar fazendo agora. A grande pergunta, o que eu preciso estar fazendo agora para o reino de Deus? O que é a minha vocação no agora? Mas bem, isso aqui seria o que Mateus pede. Lucas, interessante, não tem o contexto do Sermão da Montanha. Então, de certa forma, e talvez, ele seja inclinado a agir de uma forma mais prudente e mais comum. Afinal, o Sermão da Montanha, vamos dizer assim, vai num certo ar de contra
a intuição humana que diria, bom, nós devemos nos preocupar com amanhã, afinal, pode ser que amanhã eu não tenha o que comer. Então eu preciso me preocupar no hoje com o que eu vou comer amanhã. Lucas se preocupa com isso e por isso ele pede: dá-nos cotidianamente o pão de cada dia. Enquanto Mateus pedirá: dá-nos hoje. E curioso, né? Essa diferença não está apenas nesse cotidianamente, nesse hoje de Mateus e de Lucas, mas ele está na própria conjugação do verbo, né? Dá, né? É um pedido, uma ordem, né? Um imperativo. Mateus, né? De uma forma bem específica, né? Se a gente for, ele conjuga o verbo no imperativo auristo, né? Auristo, né? Auristo seria um imperativo simples, né? Um imperativo, né? Que é algo pontual. O imperativo auristo, então, em Mateus expressaria: dá-nos hoje, Senhor, né? É como se eu dissesse a alguém que está com um livro na mão: abra o livro, né? Se eu estou pedindo abra o livro e essa pessoa está com o livro na mão, eu quero que ela abra o livro agora, né? Lucas usa um imperativo presente, né? Que tem um aspecto diferente. O imperativo presente expressa mais quando eu peço para alguém que faça algo a vida inteira dela. Quando eu digo para uma pessoa, leia, né? Leia que vai ser bom para você, né? Eu não estou pedindo para que essa pessoa saia, né, de onde nós estamos agora e vá para um outro lugar e comece a ler agora. Mas eu estou sugerindo a essa pessoa, ou dando um imperativo a ela, que ela continue lendo a vida inteira dela. Ou seja, tem duas formas de nós darmos imperativos às pessoas. Quando eu dou uma ordem para que ela faça algo agora, ou seja, né, faça algo agora, coma agora, ou né, abra o livro agora, se a pessoa está com o livro na mão. E eu dou um imperativo para que a pessoa faça algo a vida inteira dela. Leia, ou estude a vida inteira, ou se alimente bem, coma saudável, né? São imperativos diferentes. E Mateus faz, e Lucas, né, Mateus e Lucas fazem essa diferença. Mateus pedindo algo para agora, como abra o livro agora, peça a Deus agora, né, o que tu está precisando. E Lucas, obviamente, mais prudentemente, pede que, né, viva pedindo a Deus que Ele conceda bênçãos materiais, né? Pois bem, né, isso fica expresso nessa frase, tanto com o imperativo como com o objeto ali que Mateus e Lucas usam. E isso resolve talvez a nossa pergunta, né? A pergunta meio capciosa, assim, que a gente costuma fazer. Nós devemos não nos preocupar com o dia de amanhã e pedirmos a Deus que Ele nos conceda bênçãos hoje? Ou nós devemos nos preocupar com o dia de amanhã e pedirmos que Deus nos conceda bênçãos cotidianamente? A resposta é os dois, né? Os dois. Você não deve se preocupar tanto com o dia de amanhã a ponto de esquecer o que você precisa fazer hoje, mas ao mesmo tempo você não deve ser tão focado no hoje a ponto de que tu não perceba o tanto de coisa que tu precisa fazer no amanhã. Afinal, o dia de amanhã virá. Ele trará consigo seus problemas, como diz Jesus no Sermão da Montanha. Mas isso não é motivo para você ficar, né, postergando, vamos dizer assim, coisas que você vai ter de fazer amanhã e você vai ter que resolver. Interessante, né? Duas diferenças na mesma petição. Petição para coisas terrenas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Cristo está nos pedindo coisas para hoje, coisas para toda a nossa vida, né? A segunda diferença. Lucas não pede, mas livra-nos do mal, né? Lucas pede apenas, né, não nos deixes cair em tentação, amém, né? Ele termina ali. E, né, Mateus coloca mais uma petição, mas livra-nos do mal. Posso estar forçando, mas vamos tentar pensar aqui um pouco, né? O mal, né? O mal, né? O que seria o mal dentro desse contexto aqui de Mateus? O mal, ele tem vários aspectos, mas o principal dele, talvez, né, certamente o mais importante o mal é aquilo que corrompe, é aquilo que traz, né, que vai fazer com que eu não seja aquilo que eu nasci para ser, né? Se nós reduzíssemos o mal, por exemplo, ao pecado, ou à morte, ou coisas ruins, né, que acontecem. Agora pensemos, o que seria o pior mal para alguém?
Ora, o pior mal para alguém, de certa forma, se a gente fosse colocar em termos práticos, um exemplo prático, né? Um mal com relação ao assassinato, né? Ora, é melhor eu praticar um assassinato ou é melhor eu sofrer um assassinato? Né? Essa pergunta parece bem boba, né? Mas pensemos um pouco, né? O mal com relação ao assassinato. É melhor estar na parte ativa do assassinato ou é melhor estar na parte passiva do assassinato? A perspectiva cristã traz uma visão bem distinta, a gente pensaria. Por quê? De certa forma, é pior, dentro da perspectiva cristã, que eu seja o agente do mal do que eu sofra o mal. Porque sendo o agente do mal, na verdade, eu estou mais destruindo a mim mesmo do que causando mal ao outro. Porque o mal, de certa forma, destrói mais a mim, né? A pior, né, a pessoa mais destruída dentro de um pecado não é a pessoa que sofre o pecado ou a ofensa do pecado, mas a pessoa que comete o pecado. Porque a pessoa que comete o pecado está corrompendo a sua própria alma. Está ela mesma se lançando no inferno. Ou seja, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação por si só, ela seria talvez o pior mal para os seres humanos. Por quê? Né? Você poderia dizer, não, o pior mal seria eu perder toda a minha casa, perder meus filhos, um exemplo, sei lá, de uma vida de um Jó. De fato, isso seria bem ruim. Mas pior seria se Jó tivesse sido, né, seduzido pelo diabo a ponto de Jó ter sido condenado. Ou seja, pior não é Jó sofrer males, né, por razão do diabo. Pior seria se Jó, né, tivesse sido o autor do mal, né? A pior pessoa dentro, por exemplo, da história de Jó, peguei agora por acaso, não é por acaso, né? Eu gosto bastante do livro de Jó, mas a pior pessoa, a que mais se destruiu dentro da história de Jó, não é Jó, mas é o próprio diabo, porque o diabo se matou a si mesmo, né? Ou seja, dentre as criaturas racionais, isso aqui é uma afirmação de um escoto. Entre as criaturas racionais, a pior condenação é o pecado, é o próprio pecado, é ser agente do mal, né? Porque sendo agente do mal, eu me destruo, eu causo mal a mim mesmo, eu me escravizo, né? Ou seja, ser o agente do pecado é a pior coisa que poderia me acontecer. Logo, pedindo para que eu não caia em tentação, em última instância eu estou pedindo, Senhor, me livra do pior mal possível, que seria eu pecar. Ora, o maior sonho de um cristão deveria ser nunca mais pecar. Em última instância, a santidade. Porque todo o resto, né? Todo o resto são males pequenos comparados ao mal de ser para si mesmo o agente do mal, ou ser o agente do mal, né? O grande pedido, né, de um cristão é: faz-me santo, Senhor, vamos dizer assim. Ou não me deixe cair em tentação. Não me deixando cair em tentação, Deus estaria me livrando do pior mal possível. Logo, talvez, e aqui, como eu disse, é uma suposição minha, mas me parece uma suposição interessante. Quando Lucas pede, não me deixe cair em tentação, talvez ele subentenda: não me deixe, né, livra-me do mal. Porque, não me deixando cair em tentação, Deus me livra do pior mal possível, que é ser o agente do mal. São duas, né, o vídeo ficou comprido, mas são dois insights que eu tive sobre essas diferenças, né, na oração do Pai Nosso, né. Eu vou começar a fazer vídeos, né, esse aqui foi o primeiro, e acho que vai ser divertido, que Deus me abençoe e abençoe a vocês. Vou fazer vídeos nesse sentido, de estudo e dos meus estudos, e eu vou ir postando, né? Se tiver alguma pergunta, acho que vai ser legal. Amém.